Que bom. Eu acho que já podemos começar, né, Rosana? Sim, fico à disposição. Vamos lá. Vamos bater um Então, papo. vamos bater um papo, com certeza. Pessoal, muitas pessoas ainda não me conhecem porque a gente decidiu fazer essas lives, então a gente está fazendo pelo meu Instagram e sempre pelo Instagram da pessoa com quem a gente está interagindo. Então, eu vou me apresentar. Eu sou cirurgiã dentista, especialista em homeopatia, sou mestre em imunologia, atual presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas Homeopatas. Sou uma das coordenadoras e criadoras do movimento Novembro Verde, Trate-se com Homeopatia, e professora do curso de especialização em homeopatia para cirurgiões dentistas do Centro de Especialização de Homeopatia de Londrina. Conosco, a doutora Rosana Ceribelli Nechar. Ela é médica, especialista em pediatria e homeopatia, mestre em educação, diretora da Comissão de Ensino da Associação Médica Homeopática Brasileira e membro do Comitê de Pesquisa da Covid-19, também dessa associação. Seja bem-vinda, Rosana, que possamos fazer um bate-papo bem interessante e bastante proveitoso para quem está nos assistindo aqui. Ok, que seja assim. Com certeza. Então, para quem na semana passada nós fizemos uma live cujo tema também foi a homeopatia e a Covid-19 com o Dr. Javier Gamarra. Quem não teve a oportunidade de assistir essa live ela encontra-se no nosso canal no YouTube. Vocês podem depois ir lá e acessar o vídeo. O canal é Saúde e Odonto Integrativa. Então, o vídeo da live passada está lá para quem não teve a oportunidade de assistir. E aí, nós falamos a respeito da homeopatia, nós evidenciamos de que a homeopatia, desde o seu surgimento, desde a sua criação, ela tem sido utilizada em epidemias com sucesso, ela foi utilizada na Europa, desde a sua criação, pelo próprio criador dela, o Samuel Hahnemann, numa epidemia de escarlatina. Ela foi usada posteriormente, na China, em uma epidemia de cólera. Já foi utilizada também na gripe espanhola, onde o epicentro foi os Estados Unidos. No Brasil, em epidemia da dengue. Foi utilizada em Cuba para o controle de uma epidemia de leptospirose. E, atualmente, ela tem sido utilizada em alguns países da Europa e com bastante evidência na Índia. Nós comentamos de que é necessário, não que seja necessário, mas que as orientações é que possamos obter um gênio epidêmico e que nós temos, então, estudos a respeito desse gênio epidêmico no Brasil, porque nós chamamos a atenção de que cada país, cada povo, cada população tem provavelmente o seu gênio, uma vez que cada população tem as suas características genéticas, existem as interferências do clima, dos hábitos de cada país, e isso interfere na manifestação clínica do adoecimento, que é muito particular de cada população. E aí, Rosana, por ser membro da comissão da Covid-19, da Associação Médica Homeopática Brasileira, está trabalhando diretamente no estabelecimento desse gênio epidêmico. Então, ela está aqui para poder falar para a gente como está sendo, a busca por esse gênio epidêmico, como vocês estão fazendo essa pesquisa, como vocês conseguiram esse resultado que vocês conseguiram e publicaram. Conta aí para a gente um pouquinho, Rosana. Com o maior prazer, Andréia. Obrigada pela oportunidade, viu? É bem importante mesmo esclarecer isso. A homeopatia se impôs fortemente no mundo no século XVIII e XIX, através do seu criador, Samuel Hahnemann, que participou ativamente de grandes epidemias de sua época. Época em que a medicina não tinha tantos recursos assim e que a homeopatia realmente se impôs naquele momento na Europa. Muito útil que foi, salvando as vidas das pessoas mesmo na epidemia da cólera. Quem tomava homeopatia claramente sobrevivia e com isso ela ganhou um respeito, naquele momento. E entre outras epidemias que você citou, as mais recentes até mesmo aqui no Brasil, onde alguns governos criaram até a cartilha da dengue para que pudesse ser usada e de fato
estatisticamente foi confirmado em algumas cidades, né, nos bairros que usaram a homeopatia como medicamento preventivo para complicações, a dengue não complicou, evoluiu muito menos para a dengue hemorrágica, a segunda fase da doença, né, do que quem não utilizou. Enfim, com esse cenário, né, a Associação Médica Homeopática Brasileira tem trabalhado ativamente e em imersão no último mês, através de membros da sua equipe de ciência científica e de pesquisa, para estudar, né, esse tal desse gene epidêmico. O que seria o gene epidêmico? É um termo criado pelo próprio Samuel Hahnemann, que criou a homeopatia, para que na época de epidemias, né, possamos escolher alguns medicamentos baseados nos sintomas comuns que os pacientes apresentam. Os sintomas comuns de todos os pacientes, ou da maioria deles, que possam compor um medicamento adequado e que possa cumprir, assim, o papel da homeopatia, que, na verdade, é diminuir a suscetibilidade das pessoas às doenças. E isso a homeopatia faz de forma brilhante, todo homeopata sabe muito bem disso em sua prática clínica, que as pessoas, frente às viroses, e a Covid-19 é uma virose, uma doença provocada por vírus, evita, muitas vezes, na grande maioria das vezes, tem um papel de evitar a complicação e até de diminuir o número de dias da doença ou a suscetibilidade do paciente a complicar aquela virose. Então, a Associação Médica Homeopática Brasileira tem trabalhado arduamente em torno desses medicamentos. Nós sabemos também, André, que o gene epidêmico de cada país pode ser diferente. E é exatamente o que a gente tem visto nas estatísticas, né? Por exemplo, em Wuhan, na China, os sintomas prevalentes foram diferentes dos sintomas que nós vimos na Itália, por exemplo, os sintomas do Brasil, onde na China, por exemplo, 99% dos pacientes apresentaram febre alta. O que não foi na nossa prática aqui. Nós sabemos que, por orientação mesmo dessa literatura homeopática, nós podemos compor um gene epidêmico a partir de 20 pacientes. E nós conseguimos entrevistar 27 pacientes acometidos pela Covid-19, confirmados laboratorialmente. Isso é importante porque agora, especialmente agora nas últimas semanas, está sendo bem difícil a confirmação laboratorial, que está sendo feita apenas para os pacientes internados, hospitalizados nas UTIs, né? Sim. Então, ambulatorialmente fica difícil a gente confirmar a presença da doença Covid-19. Então, nós fizemos questão de pegar pacientes confirmados laboratorialmente, conseguimos 27, que é uma amostra razoável para se compor um gene epidêmico, e a gente observou que a febre estava só em 70% dos nossos pacientes, enquanto que na China estava em 99%. Uhum. Na Itália, por exemplo, houve uma prevalência grande de conjuntivite congestiva, inflamação das conjuntivas, que nós não vimos aqui no Brasil. Então, isso para ilustrar que realmente o gene epidêmico é individualizado, vamos dizer assim, em cada população, né? Sim. E aí foi bem interessante, a gente chegou nessa pesquisa com grandes nomes da homeopatia brasileira, uma metodologia bem fundamentada, né, de repertorização desses sintomas, que nós coletamos através das entrevistas, entrevistas por áudio, por telefone, né, de pacientes isolados, os sintomas, e coletamos e compusemos então, baseados na metodologia, alguns cenários, e chegamos a 5 medicamentos, né? E aí, através disso, nós vamos estudar esses medicamentos, e agora, a partir de agora, eles serão aplicados, né, nos doentes. Já estamos em avanço em formulários que serão, dentro de poucos dias ou poucas horas, distribuídos para os médicos homeopatas brasileiros, para que possam utilizar esses medicamentos, e aí sim, nós fazemos a aplicação para fazermos a validação desses medicamentos nos pacientes da primeira fase,
Tá? Nós conseguimos tudo isso na primeira fase da doença, que é a fase dos sintomas leves. Nós sabemos que a Covid-19 apresenta na sua evolução 3 fases, né? A primeira fase de sintomas leves, que Sim. passariam desapercebidos como uma virose qualquer, como uma gripe, algumas vezes com sintomas mais fortes, né? Mais evidentes, como mialgia. Mais de 70% dos pacientes perderam o paladar e o olfato. Isso vem de acordo com sintomas de outros países também. Isso é um sintoma diferente, peculiar, né? Nessa Covid-19, nessa virose. E na segunda fase, para a terceira, a segunda fase, os pacientes quando internam já têm a pneumonia, já apresentam sintomas respiratórios, e a terceira fase, quando eles estão na UTI, entubados, né? Já são pacientes mais graves. Felizmente, quase 90% dos pacientes não evoluem para a segunda e terceira fases, né? Então, aí é um valor, a homeopatia pode atuar de uma forma muito interessante, né? Quem sabe até impedindo mesmo a evolução desses pacientes, diminuindo o número de dias, né? A gente tem tido experiência pessoal como médico homeopata, a gente tem visto isso, tratado alguns pacientes que estão encurtando seus sintomas, o número de dias dos sintomas, e ficam mais leves mesmo. Mas assim, nós vamos reunir a experiência brasileira mesmo, com os colegas homeopatas todos, são vários grupos dentro do Brasil trabalhando em torno dessa pesquisa, né? E estamos nos organizando rapidamente, de uma forma assim, bem bacana, gente, bem positiva, né? Conseguindo que nessa união a gente consiga rapidamente avaliar e validar esses 5 medicamentos que foram mais encontrados na primeira fase e, ao mesmo tempo, em paralelo, que a gente consiga também pesquisar os melhores medicamentos para fase 2 e fase 3, onde os Sim. pacientes já são internados, né? Isso também é importante, né, Rosana? Muito Não importante. somente definir as medicações indicadas para a primeira fase, mas também para as outras fases, né? Exato. E assim, é importante lembrar que a homeopatia, ela é uma racionalidade médica, assim como a acupuntura e outras mais. Então, ela não é uma medicina clássica, né? Porque às vezes as pessoas pensam que está demorando em estabelecer o gênio epidêmico, ou então a amostra não foi suficiente. É justamente por isso, porque a homeopatia, ela tem as peculiaridades da própria terapêutica. Não é uma terapêutica convencional, não é isso, Rosana? Então, De ela tem as fato. especificações para pesquisa, a pesquisa ela é diferenciada, né? Ela tem que ser minuciosa, a coleta dos sintomas tem que ser extremamente detalhada, né? Não é, Rosana? Para que possa ter, para que essas informações sejam fiéis para que possa chegar à medicação, porque senão nós vamos encontrar medicamentos que não são adequados, né, para o caso da pandemia. Então, assim, você como pesquisadora, qual foi o sintoma? Eu estava vendo aqui na tabela da apresentação que vocês fizeram, do documento que vocês publicaram, que a Associação Médica Homeopática Brasileira publicou, me parece que é a fadiga, né, a prostração, foi o sintoma de maior prevalência entre esses indivíduos pesquisados. Confere, Rosana? Exatamente. Reforçando o que você disse, né, a Associação Médica Homeopática Brasileira está fazendo um trabalho bastante responsável nesse sentido, né? Porque no começo da epidemia, essa coisa de lançar fórmula de bolo igual para todo mundo, né? Vamos tomar tal remédio homeopata, tal remédio homeopata. A gente acha isso muito sério, porque na verdade, aquela premissa de que assim, a homeopatia, se não fizer bem, mal não faz, não procede, né, André? Bem lembrado. Você tem razão quando você fala que a homeopatia tem uma racionalidade própria, de fato, né? Uma lógica diferente da medicina clássica, mas não excludente, né? A gente tem, de fato, de fazer o diagnóstico, a gente tem que trabalhar com seriedade, a gente acrescenta alguns diagnósticos, e um deles é o diagnóstico individual, né? O diagnóstico clínico é muito importante, porque o remédio homeopático trata-se de uma informação, né? Que não é bioquímica, né? Atua de uma outra forma, atua pela lei da física, atua pela ressonância no sistema.
E a homeopatia, quando não dá essa ressonância ou a ressonância não é adequada, pode levar a um agravamento do paciente. E tudo que a gente não quer nesse momento, não precisa e não deseja, não é desejável, é você agravar o paciente. Então, eu vi que alguém perguntou aqui agora, né? Isso, estão Se começando as existe, perguntas aqui. se existe um medicamento preventivo, né? Que Isso. vem de encontro a isso que eu estou falando. Nós preconizamos sempre que exista uma receita médica para o paciente que apresenta sintomas leves. Né? E a comunidade que acompanha esses pacientes pode se beneficiar, os contactantes também desse medicamento, tá? Porque nós estamos lidando com uma outra lógica, como a Andrea disse. Não existe vacina, é um termo infeliz para a homeopatia, porque não tem a mesma lógica da vacina, que se Deus quiser virá em breve, né? Mas em breve, nesses termos, dura 1 ano e meio, por exemplo, de pesquisa, não dá para ser antes, porque quando se lida com saúde, há que se lidar de forma responsável. E a Ana Paula Alessi, a dentista querida aqui de Arapongas, que está escrevendo agora, foi nossa aluna, né? Dentista homeopata, tem razão, o remédio de fundo que a gente chama, né? O remédio da pessoa, o remédio individual, também é muito adequado para este momento, né? A gente está orientando assim, use a sua homeopatia, né, o seu medicamento, que você já está sendo protegido junto com as medidas, claro, né, preventivas que estão sendo amplamente divulgadas pelo Ministério da Saúde. As medidas profiláticas, as medidas de contingência, etc. Mas, assim, se tiver qualquer sintoma, por mínimo que seja, esses sintomas podem ser leves, por mais leves que sejam, procure seu médico homeopata, porque ele vai saber indicar um desses 5, né? Vai escolher entre esses 5 medicamentos do gênero epidêmico, a gente chama de gêneros medicamentosos, o mais adequado individual para você naquele momento. E uma notícia boa é que a Associação Médica Homeopática Brasileira está, nesse momento, também desenvolvendo um trabalho voluntário, à distância, através da telemedicina, para tratar os pacientes Que que, apresentarem que sintomas. apresentaram sintomas, com um convênio, uma parceria com as farmácias homeopáticas regionais do Brasil, para que a gente possa, nessa união, de fato, receitar para esses pacientes, mas isso é um projeto que tem que ser aprovado, né? Que está em andamento assim, acelerado, se Deus quiser, também nessa semana já haverá aprovação, com a participação de vários homeopatas, de várias entidades formadoras, de várias escolas homeopáticas no Brasil, de várias regiões do Brasil. Então, a gente está trabalhando assim, bastante em torno disso, com essa convicção, né? Com esse sentimento que todo médico tem de ajudar os colegas, ajudar os colegas que estão no front, né? Tão dedicados nesse momento, né? Inclusive tratar esses colegas médicos que estão à frente, tratar o pessoal de enfermagem, tratar o pessoal da saúde, tratar os dentistas, né? Que quando começarem a atender, não sei se atendem, né? Estão atendendo nas emergências. Somente urgência, somente urgência. Atualmente, Então, os dentistas brasileiros. para que a gente possa, de fato, contribuir mesmo. É a hora da homeopatia contribuir, né? A partir do momento que a gente está com a nossa imunidade boa, né, com as nossas funções vitais boas, né? Isso ajuda bastante. As medidas de contingência são super importantes, porque pessoas saudáveis têm sido acometidas, né? E infelizmente indo para a fase 2 e 3, indo a óbito, muita gente da área da saúde, infelizmente, né? A exemplo do mundo inteiro, aqui no Brasil já começou também. As medidas de isolamento social, que eu acho que a população brasileira está conseguindo fazer, apesar de alguma resistência, não é muito fácil isso, né? Mas que são importantíssimas, né, Rosana? Para prevenção. Importantíssimas, importantíssimas. Nós temos que seguir a Organização Mundial de Saúde. Com nós certeza. Temos que seguir o Ministério da Saúde. Nós temos que seguir a voz da ciência, a voz da pesquisa, porque isso é o que nós temos a cumprir. Isso é estatística, isso é os epidemiologias, isso não tem erro, né? Isso é uma coisa já estabelecida, né?
Se sair de casa, sair usando máscaras, né? E tomar muito cuidado mesmo. E só sair quando necessário, né? Porque o isolamento realmente, até o momento, é a melhor forma de prevenção, de fato. Rosana, Especialmente nesse momento que a gente não tem teste ainda, infelizmente, para todo mundo, né? E muito exato. menos estrutura Pra, de UTI, para todos esses pacientes, a gente realmente tem que achatar essa curva, né? E achatar a curva, a gente vai conseguir achatar essa curva com essas medidas de isolamento, né? Porque a virose, graças a Deus, né, em 90% das vezes, repetindo, ela é leve, né? O vírus, ele tem uma contagiosidade muito grande, mas uma letalidade relativamente baixa. Só que é uma coisa assustadora, porque está pegando 15, 20% da população. 5% de mortes é muita coisa a nível de populacional, né? Então, Rosana, Zilma perguntou aqui quais as medicações que seriam usadas para prevenção. A homeopatia, apesar de você já ter explicado que não é vacina, mas ela pode ser usada também como preventiva, né? Os medicamentos homeopáticos também podem ser usados para prevenção, principalmente em epidemias, né, Rosana? A partir do momento que você se trata com homeopatia, a homeopatia tem uma ação sistêmica, né? Organizadora, vamos dizer assim. Organiza, deixa em ordem os aparelhos, as suas funções vitais, incluindo a imunidade, o seu funcionamento. Isso já é preventivo para essa e qualquer virose. Sim. Como eu disse no começo, né? Você tem a gente tem na prática clínica inúmeros exemplos, é o nosso arroz com feijão, vamos dizer, né? Eu faço pediatria, além de homeopatia, atendo adulto muito também, mas assim, quem é pediatra já cansado de saber que as viroses que acometem muito as crianças deixam de ser recorrentes, né? Com o uso da homeopatia. A criança realmente fica menos suscetível. Menos suscetível a não só aos fatores que adoecem, como alergênicos, né? Estresse, emoções, etc., mas as infecções também. É muito, muito, muito comum a gente observar na prática clínica, e a homeopatia é muito buscada por isso, né? Que o que a gente vê que os pacientes que desenvolvem doenças agudas, tipo viroses, recuperam muito rapidamente e muito raramente complicam com infecção bacteriana. Né? A recorrência de quadros é infinitamente menor nos pacientes tratados com homeopatia. E isso a gente conta com essa preciosidade, porque a Covid-19 é causada por vírus também, né? E depende de uma série de fatores. A gente tem visto, em poucos pacientes ainda, mas a gente tem feito atendimento online e observado, né? Infelizmente, não temos testes, né? Suficientes. Sim. Então, é uma questão de a gente observa na prática clínica mesmo, com sintomas que o paciente apresenta fortemente indicativos de estarem infectados pela Covid-19, pelos sintomas muito evidentes, e o paciente melhora em 2, 3 dias, e isso é muito gratificante, né? Agora, aproveitando, né, Andréia, sobre a fase 2 e a fase 3, nós estamos também começando agora, infelizmente, aumentou muito, né, o número de infecções no Brasil, agora a gente está assistindo isso, né, também de pacientes internados. E essa é a nossa busca agora, né, de coletar sintomas desses pacientes para construir também os medicamentos do gênero epidêmico dessa segunda e da terceira fase. Para ver se a gente pode contribuir, eu tenho certeza que sim, pela nossa experiência clínica, pela experiência da homeopatia em geral, que infelizmente não é tão ampla como a gente gostaria, pelo fato da gente ainda não estar na graduação médica, né? Mas estamos caminhando para isso, né? Já estamos em muitos serviços de atendimento pelo SUS, né? Na homeopatia, ocupando algumas universidades, embora de um número muito menor do que a gente mereceria e gostaria, né? Uhum. Mas é um caminho Algumas progressivo. residências também, né, Rosana? Como? A homeopatia também tem algumas residências pelo país. Sim, no Brasil temos 4 residências médicas, que é muito pouco, né? Mas a nível de pós-graduação,
além das residências médicas, que é no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul e mais recentemente no Espírito Santo, nós temos também 12 escolas formadoras a nível de pós-graduação que são acreditadas pela Associação Médica Homeopática Brasileira, né? Nós temos a escola aí na Bahia, nós temos aqui em Londrina, temos, né, 12 escolas no Brasil, em vários estados. Então, a gente está contando também com o apoio desses grupos que estão estudando conosco de uma forma bastante imersa, né, nessa pandemia, para a gente poder ajudar a população em geral. E esse projeto, que vai sair nos próximos dias, de atendimento voluntário por grupos de muitos homeopatas, vai facilitar bastante a validação desse GNPD, desses medicamentos que estão preconizados na primeira fase, né? E a gente, em paralelo, está estudando bastante, né, os casos que são internados. O acesso não é tão fácil assim, infelizmente, esses casos, mas nós estamos conseguindo adentrar os hospitais e UTIs para a gente poder estudar os medicamentos mais adequados também, de acordo com os sintomas dos casos internados brasileiros. Se Deus quiser, nós vamos poder contribuir bastante. Com certeza. Rosana, Dr. Telmo Moraes perguntou aqui, esses 5 medicamentos citados já estão disponíveis no mercado ou ainda estão em fase de teste? Ótima pergunta. São 5 medicamentos que qualquer farmácia homeopática pode formular, né? Capacitada para isso, habilitada para isso. São medicamentos que pode se encontrar, mas veja bem, é importante a gente esclarecer que o ideal é que seja através da receita do médico homeopata ou do profissional homeopata, para que de fato haja ressonância e haja um efeito, uma ação, esse medicamento homeopático sobre os sintomas do paciente. Sobre o risco, se não for assim, né, de não ter validade nenhuma, de não funcionar, sob o risco de até ter alguma agravação no paciente. Isso é o que a gente menos quer nesse momento. Exato. E ele ainda completa a pergunta aqui falando o seguinte, os medicamentos teriam efeito a curto prazo? Pergunto isso porque sei da necessidade de homeopatização do paciente. Explica um pouquinho para a gente aí, Rosana, sobre isso. O paciente que usa muitas medicações, como é a resposta do organismo em relação à homeopatia? Sim, a homeopatia se impõe muito nos quadros agudos, especialmente. A resposta é muito rápida, né? Também premissa de que a gente diz assim, a homeopatia é lenta, é devagar, também não é verdadeira. É um mito, né? Também é um mito. Claro que depende muito, né? Hoje a gente atende muitos pacientes polimedicados, né? Com muitas comorbidades, depende muito da vitalidade do paciente, mas de forma geral, a homeopatia é muito rápida, né? Sim. A ação, e a gente vê especialmente em quadros agudos isso acontecer, né? É muito frequente, eu vou falar como pediatra homeopata agora, né? É muito comum uma criança, por exemplo, com quadro agudo de infecção viral ou mesmo bacteriana, uma otite, por exemplo, infecção de ouvido, né? Que a gente demoraria 48 horas com o uso de antibiótico para fazer um nível sanguíneo e tratar durante 7 dias para ver uma melhora clínica. É muito comum quando a criança associa o medicamento homeopático, já responder em 6 a 12 horas, baixando a febre, voltando às suas funções vitais de apetite, de bom sono, de ânimo, de disposição, vitalizando o sisteminha, né? O sistema do organismo infantil, e isso acontece com os adultos também. Então, a homeopatia na unidade de terapia intensiva, a gente teve algumas oportunidades de atuar, não da mesma forma, não tanto quanto a gente gostaria, né? Infelizmente, por falta de acesso mesmo. Mas, assim, às vezes que atuamos foi de uma forma extraordinária, assim, como complemento à medicina convencional. E que isso fique bem claro, né, André? Aproveitando a oportunidade para esclarecer. A gente não está lidando com homeopatia versus medicina clássica ou versus alopatia, de forma alguma e nunca isso, né? Isso é uma coisa não desejável. A homeopatia é uma medicina complementar que amplifica as possibilidades de que o paciente se recupere mais rapidamente. Isto é comprovado na prática
todos os dias, né? Exatamente, integração. Alguém falou aqui, Isso. integração, integrar as duas medicinas, por que não? Integrar as possibilidades atuando bioquimicamente, muitas vezes é necessário, claro, e também energeticamente. Energeticamente, quando a gente fala em energia vital, a gente está se referindo à homeostasia, que é um termo mais clássico, vamos dizer assim, da medicina, né? Essa dinâmica, esse equilíbrio dinâmico, vamos dizer, essa auto-organização que nós temos no nosso organismo fantástica, que nos permite o tempo todo, né? Metabolizar, catabolizar, nascer célula, morrer célula, enfim, uma informação interna que nós temos de nos regenerarmos, nos organizarmos rumo à nossa saúde. Isso é inerente de todo o sistema vivo, né? Isso é inerente do ser vivo. E a homeopatia estimula essas vias, tá? E assim, nesse sentido que a gente pode ser muito útil mesmo, e a prática clínica, se Deus quiser, vai nos mostrar isso, nessa epidemia, o que já tem sido comprovado em outras epidemias passadas, em outras situações. Então, só voltando aqui à pergunta do Telmo, a homeopatia não necessariamente, como a professora Rosana falou, vai precisar de um tempo demorado para poder agir. Ela pode agir sim, a depender também do estado desse organismo, né, Rosana? Porque Exato, Andréia. É imediata, a ação é imediata. Uhum. A informação entra no organismo e já começa a fazer o efeito. Já começa a promover a auto-organização. É imediata. E é claro que os efeitos, as observações que a gente vai observando, ocorrem no decorrer dos minutos, dos dias, das horas, das semanas, de acordo com a avaliação individual de cada caso, né? Isso também é individual. Claro que uma doença crônica leva mais tempo para essa organização ocorrer. Mas as doenças agudas em especial, já que o nosso assunto aqui é a Covid, né, 19, é muito rápida a ação. E a gente preconiza estimular mais vezes ou menos vezes, de acordo também com toda essa avaliação que a gente faz, individual sempre. Sim. E aí é que ela tem que ser bem prescrita, né, Rosana, para que ela possa agir. Às vezes, uma prescrição inadequada, ela não vai mostrar resultados, a medicação não vai mostrar resultados. Então, por isso que às vezes as pessoas pensam que a homeopatia não funciona, mas não funciona porque, de repente, ela não foi bem empregada, ela não foi bem prescrita, né? É aí que muda a lógica. Exatamente. Não tem um padrão igual para todo mundo, porque, como eu disse no começo, né, existe o diagnóstico clínico de fundamental importância e existe o diagnóstico individual, que esse para a gente também é muito importante para a gente achar o medicamento que vai estimular esse organismo da forma mais adequada. E no gene epidêmico, isso também é válido, né? Não adianta, não tem como, assim, fazer receita de bolo, como eu disse, né? Igual, eu sei que a angústia do momento, a ansiedade que a gente tem, né, de procurar já que não tem ainda solução, não tem remédio, não tem o que fazer, né? Tá todo mundo experimentando de cloroquina a ivermectina, né? O mundo está pesquisando para todo lado, né? As medicações homeopáticas usadas em outros países também, as pessoas querem usar aqui no Brasil. Estão usando? Exatamente. Por exemplo, nós temos amigos italianos da Liga Homeopática Italiana que estão se utilizando de remédios lá na Itália. É lastimável a gravidade, né? Os nossos colegas estão trabalhando muito. E eles tiveram alguns remédios diferentes do nosso uso, por exemplo. Porque eles tiveram, nos casos deles, sintomas diferentes, né, do que os nossos pacientes estão apresentando na primeira fase. Né? Exatamente. Então, é isso mesmo. O gene epidêmico é diferente, um pouquinho diferente os sintomas, de acordo com cada característica de cada população, né? Que são diferentes também nas suas reatividades. E no Brasil, na primeira fase, graças a Deus, nós fechamos o trabalho e vamos agora, né, aplicar para validar, né, rapidamente. Se Deus quiser, nós vamos ter uma notícia rápida em breve. E na segunda e terceira fase, esse trabalho está bem intenso a partir de agora também, para a gente conseguir encontrar os melhores medicamentos para os pacientes que estão internados com pneumonia ou já até em UTI, né?
Sim, uma vez validado esse gênio epidêmico, pode se apresentar aos governantes, né, ao serviço público de saúde, para poder Isso. administrar isso em amplo espectro, no caso, Com uma certeza, a quantidade maior de associação, pessoas, né? isso, exatamente, Andréia. A Comitê de Pesquisa da Associação Médica Homeopática Brasileira está com muito afinco trabalhando nesse sentido para sensibilizar algumas autoridades mesmo, através da Associação Médica Brasileira e do Ministério da Saúde, mas para isso, né, eu repito, a gente tem que realmente validar essas questões, esses trabalhos, estudos preliminares que Sim. estamos fazendo. Para a gente agir de forma bem responsável, para validar inclusive a homeopatia, que é, como você bem disse no começo, ainda é tão desconhecida, né, e tão confundida, muitas vezes, porque lida com uma outra lógica mesmo, né? Exato. Eu vi uma fala essa semana de Dr. Ariovaldo e ele fez uma comparação bem interessante, que eu vou repetir aqui para vocês. Ele falou: não adianta você querer apreciar as estrelas com um microscópio. Você tem que ter um equipamento apropriado para pesquisar e apreciar as estrelas. Então, com a homeopatia também não é diferente. Nós temos uma outra lógica. Então, a gente é que tem que saber pesquisar a homeopatia e saber interpretar as informações que elas nos dão, não através de métodos convencionais da bioquímica ou da física. Ainda assim, nós temos estudos, né, Rosana, de bancada, né, de estudos laboratoriais que provam, sim, a eficácia da homeopatia. Mas ela tem as peculiaridades dela e a gente tem que respeitar. Estão perguntando aqui, Rosana, se essa live vai ficar gravada. Vai sim, gente. Vai ficar aqui gravada no Instagram por 24 horas. Vocês podem acessar o meu perfil ou o perfil de Rosana. E a gente vai tentar também salvar essa live no YouTube. Estão perguntando aqui qual é o canal. É Saúde e Odonto Integrativa, o canal do YouTube. Em que a gente está tentando salvar as lives lá. Só não vai se a gente não conseguir, porque às vezes não consegue. Os pacientes estão aqui dando opinião. Tem uma querida aqui que é a Delice, é fã da homeopatia. Ela disse aqui: em mim o resultado é muito rápido, e é mesmo. E a doutora Flávia, colega nossa, está aqui perguntando: estamos usando em algum paciente medicamento homeopático? Sim, Rosana, Sim, inclusive, já sim. respondeu isso, não é isso, Rosana? Sim, Quer falar um pouquinho sim. sobre isso? Estou usando sim. Estou usando alguns pacientes, algumas alunas que estão no front, que têm Covid positiva. Estou usando em colegas homeopatas que não têm ainda exame positivo, mas com exames muito evidentes de Covid. A gente está usando homeopatia sim e tendo resultados bons, graças a Deus, nessa questão de diminuir mesmo o número de dias dos sintomas, né? A gente só vai saber avaliar isso estatisticamente quando isso for mais amplo, claro, né? Mas a impressão que a gente tem é que vai ser como nas viroses também que a gente vê no dia a dia. A gente impede o caminhar da virose para a segunda fase ou para a complicação de outra ordem, né? E a gente encurta e fortalece o organismo, que é tudo que nós precisamos nesse momento, né? E a minha amiga Cristina Maulas falou mudança de paradigma. Sem dúvida, em todas as áreas, né, minha amiga? Em todas as áreas do conhecimento atualmente, né? E a homeopatia para essa área da medicina também, né? Isso. Juliana disse aqui: a homeopatia funciona, com certeza. Deveria ser desmistificada para o uso massivo. É A toda a gente nossa chega lá. luta. A É gente toda a chega nossa lá. luta, viu? Então, assim, Rosana, Exponha, Flávia. tem sido muito bom te ouvir, né? Uma pessoa que está diretamente participando do comitê de pesquisa da Covid-19 da Associação Médica Homeopática Brasileira, mostrar para a gente que é algo sério, né? Que é um estudo com responsabilidade, fazer a homeopatia, estudar a homeopatia com responsabilidade. Isso é o que importa muito também nesse momento, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de vidas, né, Rosana? Então, Com certeza. a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente faz também, né? Justamente porque nós cuidamos de vidas e isso é muito, muito importante. Então, Rosana, então vocês continuam estudando. A proposta agora é a validação desse gene epidêmico para Sim, ficar mais sim. fácil na introdução dos serviços públicos de saúde, até mesmo privado, para a disseminação dessas medicações para a população, né? Para que possa usar com mais facilidade.
Isso mesmo. Agora nós estamos, agora é a fase da validação do uso dos medicamentos em casos, né, com Covid positivo. É a hora de continuar estudando para a segunda e terceira fases da doença, que infelizmente vão crescer nas próximas semanas, né? E para a gente poder atuar também nessas fases, né, Andréia? E é, é isso, trabalhar, 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 junto com outras áreas, tem novidades acontecendo, tudo é muito novo, né? Até mesmo dentro da Covid-19 traz novidades, estão estudando, porque é tão abrupto, né? O aprofundamento da doença na terceira fase, por que é tão rápido, e há pessoas rígidas até, porque na Itália eram pessoas de mais comorbidades que adoeciam e iam a óbito, e agora estão vendo que não é esse o perfil nem dos Estados Unidos e nem do Brasil, né? Então, a gente está ainda, como tudo é muito novo, a gente está acompanhando bem de perto, né? Toda essa coisa que pegou de surpresa todas as áreas da medicina Claro. no mundo, né? É Uhum. mundial, é mundial. Uhum. E, assim, a gente sabe eu sei que já está acabando, mas vou dar um recadinho, que serve como recadinho final, né? À A vontade. gente, Dá tempo ainda, você tem tempo. a gente sabe da ansiedade, né, dos colegas, até homeopatas mesmo, né, que tem como intenção maravilhosa ajudar os seus pacientes, e dos médicos em geral é essa a intencionalidade. E que acaba gerando uma porção de angústia e pressa em querer ajudar. Mas é muito, muito, muito importante que esse trabalho seja feito de forma séria, responsável e de forma correta, né? Fundamentada nos princípios mesmo da homeopatia, para que a gente consiga ter resultados favoráveis, né? Porque o que está em jogo, além, lógico, da eficácia da homeopatia, que isso é fundamental para a gente, o que está em jogo é a gente poder, de fato, melhorar os pacientes com essa terapêutica tão extraordinária, né? Que veio para ficar com certeza, tem apenas 220 anos e cada vez cresce mais, e o crescimento se dá puramente por resultados, né? Que ainda luta, infelizmente, com muitas frentes, né? Que tem, assim, uma oponência gratuita, uma oponência, às vezes, até de outros interesses, enfim. Nós não vamos perder o nosso foco, né? Vamos remar para frente, É isso. para que o foco é realmente ajudar a saúde dos nossos pacientes. Uhum. Tá? Então esperamos bater um papo novamente com você em breve com as novidades, com as boas Se Deus novidades, quiser. né, desse resultado desse estudo, dessa validação desse estudo preliminar. Então, assim que você tiver, Rosana, resultados, assim que você tiver novidades em relação a isso, a gente Com vai, se certeza. possível, fazer uma outra live para a gente manter a comunidade de homeopatas, Com pessoas certeza. interessadas, pacientes, informados a respeito do que está acontecendo com a homeopatia e a pandemia, né? Com certeza. Muito obrigada, Andréia, você que é diretora da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas Homeopatas, por essa contribuição sem tamanho, né, gigante que está fazendo. Vamos trabalhar junto. Eu acho que é muito importante as áreas homeopáticas se unirem nesse momento. Obrigada, viu, por essa parceria aqui. A gente vai com certeza continuar através da MHB também, e através da ABCD, ABCDH. ABCDH, Associação Brasileira de Dentistas Homeopatas. Muito obrigada por essa oportunidade e essa coisa que eu estou estreando que eu achei muito interessante, viu? Rosana, você, como sempre, muito querida dos alunos, dos pacientes. Aqui, ó, vários elogios para você, que você tá linda, que é uma ótima médica. Então, eu Obrigada. quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pelo seu trabalho, não só seu, mas de todos os colegas que estão junto com você. E desejar, né, não somente eu, mas eu tenho certeza que está todo mundo assistindo, desejar a vocês muita força, muita inspiração, para que vocês possam concluir os estudos da melhor forma possível. Nós precisamos, a população brasileira e mundial, por que não, precisa da ajuda de todos vocês, dos homeopatas do Brasil, e Vamos. que a gente puder fazer, a gente vai fazer para que a homeopatia possa estar presente também
nessa luta contra essa pandemia, né, Rosana? Se Então, Deus pessoal, quiser. com certeza. Unidos Então, somos fortes. muito Obrigada, obrigada a viu? vocês, Vamos mais uma trabalhar. vez, por estarem presentes com a gente, tá? Vamos Obrigada a agradecer todos. imensamente a Samuel Hahnemann, que criou essa homeopatia, fez aniversário, estaria fazendo aniversário ontem, né? Então, agradecer a ele e a todos os outros que vieram depois dele e deixaram esse legado para a gente poder usufruir agora. E por que não? Sim. Usufruir da melhor forma possível. Viu? Isso Rosana, um mesmo, beijo André. imenso em você. Uma ótima Páscoa para Beijo para todos. todos. Né? Eugênia, beijão. Ai, quanta gente Uma querida ótima entrou aqui, Páscoa, meu Deus. gente. A Tempo de renovação. Nicoleta. Vamos Muito renovar bom. nossas forças, né, Rosana? Para a Feliz gente Páscoa continuar para enfrentando. todos. Vamos firme, nós vamos vencer essa, se Deus quiser. Nós Com vamos certeza. vencer essa. Um beijo grande em Tudo de vocês. bom, viu? Obrigada, obrigada. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Suelen, beijo.